Aleluia. Irmãos, eu agradeço a oportunidade por estar trazendo uma palavra hoje, por estar compartilhando algo da parte do Senhor com os irmãos hoje. E eu peço muito a atenção dos irmãos na hora da mensagem, porque essa mensagem falou comigo. Eu creio que vai falar com os irmãos também. Em Hebreus 12, a partir do versículo 4, iniciamos a nossa leitura. Eu peço aos irmãos que abram. Vivemos num dia que muitas pessoas julgam o que está escrito como não tem nada a ver, não é bem assim. E o título desse texto que vamos ler diz: as provas revelam o amor do Pai. Então, sua prova revela o amor do Pai. Deus tem dado provas, mas a mesma prova que dá para você pode ser que eu não passe por ela, pode ser que eu passe por outra prova, mas todas as provas são provas. Vamos iniciar no versículo 4, que diz assim: ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige com filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe por filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos, quando mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. O 10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda a correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai o caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Que cada um possa sentar dando glória em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto ele fala muito de disciplina, de ser disciplinado, de ser obediente, de que aquele que Deus corrige e açoita, aquele que recebe a repreensão, Deus tem por filho, mas aquele que não recebe, ele não tem por filho, senão por bastardo. Eu creio que você é um filho, eu creio que somos filhos, mas a Bíblia, ela mostra que filho é aquele que recebe a correção e aceita ser corrigido e se posiciona para louvor da glória do Senhor. Vivemos um momento em que pessoas não querem ser repreendidas. Os filhos não querem ser repreendidos pelos seus pais.
As mulheres não querem ser repreendidas pelos seus maridos. E os maridos não querem ser repreendidos pelas suas mulheres. E quando bota a palavra do Senhor em questão de que o que prevalece é a palavra do Senhor, não é a minha razão, eu e você perdemos a razão que achávamos que tínhamos. Quando nós colocamos em prioridade o que vale é o que o Senhor fala, não que nós dois, eu como casal, como esposa, minha mulher como esposa, ela fala, tudo volta ao normal. Porque quando eu olho para a palavra do Senhor, eu enxergo que eu estou errado ou que eu estou certo. Mas, na maioria das vezes, você nunca está 100% certo. Em parte, sempre tem o seu erro no meio de alguma coisa que está errada. Nunca podemos falar assim, mas eu estou 100% certo, é ela que errou. Estou usando como exemplo, irmãos. Em meio ao erro dela, pode ter uma porcentagem minha de erro. Em meio aos meus erros, pode ter uma porcentagem dela nos erros. Mas o que vai consertar tudo isso? É eu ouvir o que está escrito na palavra do Senhor e chamar ela para conversar e falar, nós estamos errados. Chamar a minha filha para conversar e falar, nós estamos errados. Erramos aqui porque a palavra do Senhor diz dessa forma. Mas nesses dias de hoje não está sendo usado dessa forma. O homem e a mulher, eles degradiam nas suas razões, que no final não vai chegar num acordo a qual vai ser entendido pelos dois, que prevalece o que está escrito, não o que o meu coração acha. E nessa situação, muitos lares se encontram em diferenças, divergências, diferença de pensamentos. E quando o Senhor ele é a prioridade da nossa caminhada, da nossa trajetória, de nossa família, nós não colocamos a gente como o certo, nós colocamos a palavra do Senhor como a certa, como aquela que nos direciona, como aquela que nos pastoreia, como aquela que nos santifica, e toda paz no nosso lar, ela vem a reinar. E como a gente vê quantas famílias aí em volta desse mundo estão despedaçadas por não estarem na presença de Deus, por não colocar Deus como o Senhor da vida delas, como não ter como regra de fé, de vida, a palavra do Senhor, os lares estão destruídos, casamentos estão se acabando, o amor está esfriando, porque Deus é Pai, mas nem todos querem ser filhos de Deus. Porque a Bíblia descreve na palavra de Deus que tem filhos e também tem bastardos. Que tem os filhos de Deus e também Satanás tem seus filhos. Então, nem todos querem ser filhos. Se você olhar pela porta estreita, pela porta larga, você vai entender que na porta estreita tem poucos caminhando por ela. Na porta larga tem muitas pessoas, então eu já posso entender que poucos são os filhos que estão na porta estreita. Então eu e você entendendo isso, eu não quero andar na porta larga, eu quero andar na porta estreita, então o que eu devo fazer? Me submeter à vontade do Salvador. Eu estava pedindo ao Senhor uma mensagem, e esse texto bradou no meu coração. Esse texto falou comigo poderosamente. E aqui no capítulo 12, no 1, que eu não li, olha o que está escrito. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de todo o que está nos atrapalhando e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe foram proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Então aqui logo no início está mostrando que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, para deixar o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e olharmos para Cristo, aquele que suportou toda a aflição, toda aquela luta para morrer pelos nossos pecados, aquele que carregou o meu pecado e o seu pecado naquela cruz, para morrer por mim e por você, que ele não desanimou e não retrocedeu de forma nenhuma. Da mesma forma o texto está falando para olhar para ele, porque muitas das vezes essas lutas que se levantam em meio à nossa vida, faz a gente fadigar, faz a gente meio que desanimar, faz a gente entristecer. Mas a própria palavra do Senhor está mostrando para olhar para Ele. Porque olhando para Ele eu vou julgar a minha situação nada perto da que Ele passou para me salvar. Olhando para Cristo eu vou julgar a minha situação, isso não é nada. Porque o Salvador, Ele fez de tudo pelo meu pecado. Porque o Salvador, Ele fez de tudo para morrer naquela cruz e Ele não desistiu. E no final Ele falou, o tetelestai está consumado. Ainda falou para receba o meu espírito, porque está consumado. E aí eu olho para a minha luta, para a minha aflição, eu julgo assim, estou acabado, não aguento mais. Isso está me matando. Isso, aquilo, aquela reclamação, mas quando eu olho para Cristo, aquele que de graça, que não merecia, morreu por mim, para mim me enfraquecer, para me olhar para trás, para mim querer me enfraquecer, para me deixar de orar, deixar de ler, para mim não lutar contra o pecado, conforme o texto está falando. Eu estou falando para Cristo assim, olha, não estou considerando o seu sacrifício. Porque aquele que se entregou naquela cruz para morrer por nós, nada mais justo que ele olhar para mim e para você e ver, sabe o quê? Um grande esforço para guardar a fé até o final. Ele olha para nós e vê que quer ver em mim e em você, para resistir até o pecado, até o derramar do próprio sangue, como esse texto está falando, como ele resistiu até a morte e a morte de cruz. E quando fala de obediência, eu lembro logo do texto de 1 Samuel, aonde a palavra do Senhor fala que, porém, Samuel disse, tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Samuel estava falando sobre isso justamente por causa de Saul. Não tem como se esquecer de Saul nessa questão. Eu estava falando de Saul porque Saul ele estava passando do limite na desobediência. Saul ele estava fazendo somente o que ele queria, o que lhe agradava, o que vinha no seu coração. E com isso Saul ele estava entristecendo o Senhor, estava entristecendo a Deus. Eu tive um grande exemplo pela vida de Saul e eu também pela vida de Davi. Mas continuando falando da vida de Saul, foi um homem escolhido por Deus. Saul foi um homem escolhido por Deus, foi um homem o qual o Senhor levantou no meio do povo para reinar. No início da vida de Saul, ele até teve sinceridade de querer servir a Deus, mas quando Saul ele foi tomado pela soberba, Saul ele foi tomado pelas suas vontades, achando que ser Deus de um povo poderia ultrapassar a vontade do Deus do céu, do Senhor dos exércitos. Assim sentia o coração de Saul, dele querer fazer o que ele pudesse porque ele era rei. Mas ele não poderia ultrapassar a vontade do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Assim Saul provocou a ira de Deus, porquanto que quando Samuel ia interceder por Saul, o próprio Deus falou para Samuel, Samuel, não interceda mais por Saul, porque eu já o rejeitei.
Agora tu imagina comigo, olhando para a vida de Saul, Deus falar de um homem que já esqueci a palavra que eu acabei de falar, já deixou Saul de lado, já rejeitou, falei agora, esqueci, estou velho, já rejeitou. Imagine eu e você saber que Deus rejeitou a mim e a você. Imagine, vou usar como exemplo a minha vida, o pastor Ricardo intercedendo pela minha vida, e Deus falar para ele, não interceda mais pelo Fernando, porque eu já o rejeitei. E se eu ficar sabendo disso, porque o pastor Ricardo ele falou para mim que Deus já me rejeitou, como que eu ficaria? Se fosse você, como você ficaria? Meus irmãos, eu tenho uma realidade para o dia de hoje. Nós muitas das vezes ignoramos o Senhor como Saul ignorava, irmãos. Eu e você deixamos de ouvir o Senhor, a vontade do Senhor, fazer o que o Senhor quer, para fazer o que eu e você queremos. E pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui de pé ainda. Porque a misericórdia de Deus é razão de não sermos consumidos. Eu estou falando isso para trazer temor à minha e à sua vida. Porque tudo aquilo que o Senhor rejeita e reprova, que eu e você viemos a querer fazer, nós temos que pensar em ter temor ao Senhor. Vou dar um exemplo: a mentir, eu não posso mentir porque isso é pecado e eu temo a Deus. Adulterar, eu não posso adulterar porque é pecado e isso traz juízo sobre a minha vida. Isso vai destruir meu lar e Deus vai descer juízo sobre a minha vida. Esse é o mínimo. Mas tem muito mais coisa para a gente se falar como exemplo. Então, quando eu e você, dentro de nosso lar, dentro da nossa parentela, da nossa casa, dos nossos filhos, endurecemos o coração de fazer conforme a vontade de Deus, nós acabamos entristecendo a Deus. Vou te dar um exemplo que aconteceu hoje. Lá em casa a gente... Daniela estava fazendo comida, eu estava fazendo outra coisa e Bruninha estava fazendo outra coisa. Cadê ela? Está por aí? Vacilou hoje. Aí vou trazer como exemplo. Aí o que aconteceu? Eu saí e voltei. Eu já vi ela com a cara meio amarrada no sofá. Eu falei, o que está acontecendo? Aí Daniela, desobedeceu, respondeu, não sei o que lá. Eu falei, vou te dar uma ideia. Vai fazer tudo o que você tem que fazer, ajuda a sua mãe, que eu estou também ocupado. Sem choro, sem reclamação, sem nada. A Daniela tinha botado ela de castigo. Aí eu dei uma ideia de pai. Quando eu voltei ainda continuou. Aí eu engrossei um pouquinho mais a voz. Aí, por que eu estou falando isso? Como exemplo do que o Senhor faz com a gente. Ele avisa com amor. A gente não ouve. Ele avisa de novo com amor. E quando ele engrossa a voz, a gente dá aquele pulo, não já vou. E quando vai também. Muitas das vezes não vai. Aí eu falei para ela no final da conversa, falei, filha, mantém o papai tranquilo, que você vai ganhar. Então vai fazer o que você tem que fazer. Eu fiz de tudo, a misericórdia do Senhor estava sobre a vida dela hoje. Minha filha está grande, é só ideia, não tem essa de tapinha, né? Mais criança, mas vai ter um castigozinho. Então, meu irmão, imagine eu e você com o Senhor. O Senhor fala com você, fala com você, fala com você, e você está voando a cabeça, não está nem aí. E como Deus fica? Se falou com o filho não atendeu. Como ele falou com Saul várias vezes, através do profeta Samuel. Quantas vezes o Senhor deu misericórdia a Saul e Saul fez o que fez quando ele queria e quando ele queria, ele fez. E esse texto fala muito comigo e contigo. E olha o versículo 4 que ele fala. Vou ler primeiro aqui, obedecer é se submeter-se à vontade de outrem e executar. Isso é obedecer. Muitas das vezes eu e você desobedecemos. Até mesmo quando o Senhor ordena, perdoa, eu e você não perdoamos.
ama, e eu e você não acabamos amando. Mas no versículo 4 diz dessa forma aqui, ó: ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar do próprio sangue. E se estáis esquecido da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos, meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendidos. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe por filho. Muitas das vezes nós não entendemos isso. O Senhor, Ele disciplina quem Ele tem por filho. E muitas das vezes Ele fala na palavra, Ele fala na palavra. Olha o que aconteceu com Saul. Samuel vinha, falava para ele: Saul, você está fazendo errado, não era para fazer. Ele depois errou de novo, e o erro de um abismo foi chamando outro abismo. Na vida de Saul, um abismo foi chamando outro abismo. Mas, o que acontece? O Senhor deu misericórdia, Deus chegou a hora, rejeitou. E o que entrou na vida de Saul? O espírito mau vindo da parte do Senhor. E aí? É sério ou não é? Então, muitas das vezes, o que nós temos que fazer e não fazemos é fazer uma análise sobre nossa vida. Eu falo com você hoje, nessa hora, eu tenho me analisado. E claro que eu tenho achado algumas coisas que eu tenho que me alertar. Eu tenho certeza que a cada um de nós vamos achar. Porque estamos num processo de santificação e nesse processo nós fomos encontrados em algumas coisas que devemos consertar na nossa vida. E então entrou um espírito imundo da parte do Senhor na vida de Saul. E naquele momento, Saul ficou sendo atormentado. Saul ficou sem paz, porque o Espírito Santo de Deus saiu da vida de Saul. O Espírito da paz não estava mais na vida de Saul. O que entrou na vida de Saul foi demônios que entrou na vida de Saul. Então, muitas das vezes, estamos passando pelo crivo da navalha, passando pela luta, pela adversidade sobre coisas, se levantando sobre coisas. Não vou generalizar que todos estão passando a mesma coisa, que é desobediência. Não, teve um homem obediente na palavra que passou. Mas eu estou dando ênfase à parte da desobediência. Porque Saul foi desobediente. E nessa que Saul foi desobediente, no final ele recebeu uma carreira de demônio, uma legião de demônio que atormentou ele. E nessa desobediência não há diferença quem muitas das vezes fica sem saúde em alguma parte do corpo, em algum momento da vida. Eu aprendi uma coisa com um pastor Elvis. Quando acontece algo com ele, ele fala assim: ó, eu tenho que me avaliar. E ele sempre fala isso. Constantemente ele tem algumas lutas. Mas ele fala sempre isso. Quando acontece algo na minha vida, que tudo vem dando errado, eu tenho que me avaliar. E nessa avaliação ele busca o Senhor e ele fala que bota tudo no eixo de novo. E tudo que se levantou contra a vida dele cai por terra. Por quê? As brechas foram fechadas. Aí eu pergunto a você nessa noite: tem condição da gente se avaliar e botar tudo no lugar hoje? Pode ser que sim. Mas tem coisas que são visíveis que a gente tem errado. Tem coisa que é visível ao nosso erro. Mas tem coisas que Deus tem que mostrar. Como aconteceu com Davi. Davi ele cometeu erros também de desobediência. Davi desobedeceu a Deus e fez algo terrível. Mandou um homem inocente para a guerra porque tomou a esposa desse homem inocente. E o que aconteceu com a vida de Davi? Trouxe uma espada para dentro da casa dele. Essa espada foi uma espada de justiça de Deus, porque ele acabou com uma família. E foi justo a família dele sofrer também, porque ele fez isso com uma família. Porque na lei mostrava olho por olho, dente por dente. E a família dele foi
prejudicada pelo ato que ele tomou em desobediência. Mas Davi tem uma coisa valiosa que eu e você também temos que ter, é entender que estamos errados e pedir ao Senhor misericórdia e perdão. Pedir que o Senhor perdoa, porque Davi, no momento que pediu perdão, o profeta Natan, ele falou: olha, o Senhor disse que você não vai morrer, Davi, mas a espada vai estar dentro da sua casa, porque o pecado que Davi cometeu foi um pecado de morte. Mas por que ele não morreu? Porque o Senhor teve misericórdia dele e ele pediu perdão a Deus. E nesse pedido de perdão sincero que ele pediu a Deus, Deus o perdoou. Mas uma coisa aconteceu. Eu enxergo na palavra do Senhor que Davi teve um tempo que ele estava sentindo a falta da paz do Senhor. Portanto, ele no Salmo 51, ele vai declarar que contra ti somente pequei e fiz ficar mal teus olhos. Pedindo ao Senhor renovar o espírito inabalável na vida dele. Pedindo para o Senhor não retirar o espírito dele, porque o espírito da paz tinha se retirado porque Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o pedido dele para renovar, o pedido de perdão, fez o Senhor ter misericórdia e retomar o espírito da paz para a vida de Davi. No versículo 7 diz dessa forma: suportai as disciplinas, suportai as dificuldades e aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do pai? Notou no início? Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Quem já não passou um tempo precisando de emprego? Eu, o Rodolfo também, alguns daqui, Luiz, alguns irmãos daqui. E a gente passando um tempo sem trabalho, mas a gente não murmuramos, não de maneira nenhuma faltou nada para a gente, mas ficamos um bom tempo sem trabalhar, de carteira assinada. É um exemplo que eu estou usando. Então, muitas das vezes pode ser um exemplo de correção do Senhor na nossa vida. Pode ser o Senhor deixando a gente um pouco sem o trabalho para ver se a gente vai murmurar. Para a gente ver se a gente vai, eu estou sem trabalhar, meu Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Estou suportando-a com disciplina. Estou dando um exemplo, irmão. Então tem coisas que acontecem, dificuldades na sua vida, que Deus, Ele quer ver que você aceita com disciplina. Apareceu uma enfermidade, o céu, a vida, não sei o que, não sei o que lá. Suporta com disciplina. Suporta dando glória a Deus, irmão. Suporta glorificando o nome do Senhor. Suporta crendo que o Senhor vai agir na sua vida. Quantas pessoas aqui nós vimos passar por uma luta incessante que parecia que não ia terminar. E Deus, Ele mostrava a graça e a misericórdia e operava na vida do irmão. Assim eu vi na vida do Almir o testemunho que ele deu naquele dia. E eu creio que o Almir, ele passou com disciplina nessa prova. Ele ficou na disciplina, suportando a dificuldade, e o Senhor agiu com misericórdia na vida dele. E o nome do Senhor foi glorificado no dia do aniversário dele lá, pela boca do irmão Almir. Aleluia! Nós estamos num lugar o qual prega a palavra do Senhor e mostra o fortalecer de nossa fé pela palavra de Deus. Mas quando a dificuldade vem, as lutas, a dificuldade, como está escrito aqui, a correção vem para provar que a gente está no deserto, e se vamos murmurar como aquele povo que estava no deserto, muitas das vezes nós deixamos a desejar, reclamando daquela prova que veio até nós. O Senhor, Ele não dá uma prova, não dá uma prova para a gente, para ser somente uma prova e acabar, não. Ele dá para glorificar, irmão. Ele dá para você glorificar o nome do Senhor dele na sua vida. Ele dá para você abrir tua boca e falar para todo mundo, como a irmã Viviane falou na semana passada, que o Senhor, lá em meio à dificuldade, o Senhor operou na vida dela com poder e graça.
O Senhor trouxe a cura a ela em várias coisas que se levantou na vida dela. Isso tudo é para a glória de Deus. E quando Deus ele opera na minha e na sua vida, mostrando que Ele é Deus, eu e você não temos que se calar mediante aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque o Senhor, quando Ele operou na vida daquele homem que estava endemoniado, Ele mandou aquele homem embora e falar para a família dele tudo que Deus fez na vida dele. E muitas das vezes, tudo que Deus fez na nossa vida, a gente não tem coragem de falar para ninguém. Ah, mas eu não sei pregar. Fala o que o Senhor fez na sua vida. Engrandece o nome do Senhor pelo que Deus faz e fez na sua vida. Isso vai ser uma pregação. E lembrando aqui o que Moisés fez em Êxodo 24:7, olha. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. O que ele está falando? De obediência. Aquele povo, quando o Moisés ele trouxe o livro, que mostrou a lei para o povo mesmo falou: tudo que está escrito aí, obedeceremos. Mas eu te pergunto, aquele povo obedeceu, como eles falaram? Não obedeceu. Hoje a gente tem a palavra do Senhor em nossas mãos. Nós temos, eu e você tem. E uma coisa, uma falha grande e notória em mim e em muitos. Muitas das vezes, a gente não dá o valor devido à palavra de Deus. Se a palavra de Deus santifica, é ela que enche, é espírito de vida a palavra do Senhor. Se é ela que me enche de Deus, se eu não estou lendo, como que eu posso falar que eu estou cheio de Deus? Se eu não estou buscando, como eu posso falar que eu estou cheio de Deus? Se eu não tenho orado, como eu posso falar que eu estou cheio? Como eu posso falar que eu recebo a disciplina se eu não procuro as orientações no que está escrito? Porque se eu não procuro saber o que está escrito na lei, ou vamos dizer a palavra, que é o meu manual de vida, como que eu vou saber como obedecer a Deus? Como eu vou falar que eu quero ser um filho disciplinado por aquilo que eu não conheço? Porque hoje tem sido a falha de muitos, como eu estava falando na EBD hoje, o pastor também. Ele estava falando que o povo ele não tem valorizado a leitura da palavra de Deus. E sem leitura eu e você não temos vida. Foi usado aqui muitas das vezes o exemplo de você come o arroz e o feijão. Porque a sua vida, o seu corpo físico depende do alimento físico. Mas não adianta nada você andar, correr, seja lá a atividade que você fizer, e você não ter o Espírito Santo na sua vida. Em Atos 5:32 diz assim, nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que o obedecem. Deus deu o Espírito Santo àqueles que o obedecem. E os que desobedecem? Tem o Espírito Santo de Deus? A palavra fala dos filhos da desobediência. Quem é os filhos da desobediência? Pode ser considerado filhos de Deus? Não. Mas uma coisa eu falo para você, o nosso lar, a nossa casa, depende muito da presença de Deus. Depende muito de eu e você olhar sempre para o que está escrito e permanecer naquilo que está escrito. O versículo 8 diz assim: mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos, que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. É uma coisa muito séria. Eu lá em casa, na época que meu pai morava lá com a gente lá, meu pai faleceu em outubro, todo mundo sabe, mas na época que meu pai morava, lá em casa da minha mãe, meu pai era o tigre.
Não falava nada perto do meu pai, mas com a minha mãe eu fazia graça. Mas minha mãe coçava a minha orelha. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu obedecia meu pai em tudo. O que ele falava era lei. O que meu pai falava, eu fazia. Vai lá e faz isso, eu fazia. Aí eu falo para você, o nosso pai orientava eu e você nessa terra. Filho, não anda em mau caminho, não anda com mais amizade, não anda fazendo isso, não faça isso, não corra, anda devagar, tal. Orientação do pai. Não coma isso. Agora, nós temos Deus por pai. O nosso pai e a nossa mãe, eles querem sempre o melhor para nós. Portanto, que criou com carinho, com atenção. Imagine Deus, que Ele é sábio, a sabedoria de todas as coisas. Deus sabe o que a gente pensa, o que a gente quer, por onde a gente anda, o que estamos com vontade de fazer. Ele sabe. E por isso Ele orienta cada um de nós. Os nossos pais não tinham os atributos de Deus, como onisciência, onipotência, onipresença, não tinham. Mas mesmo assim Eles nos orientavam por coisa boa. Imagine o Senhor que sabe de tudo. Quando Ele fala para tu ir, você pode ir, que é tranquilo, porque Ele está mandando. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que é bom. Quando Ele manda você voltar, pode voltar, porque é bom. É Deus que está mandando. Assim eu lembro de Jacó, quando Deus enviou ele lá para a cidade onde ele se casou, e quando Deus mandou ele voltar. Jacó estava com medo de Esaú tremendo. Eu vou chegar lá, meu irmão vai querer me matar. Mas Deus mandou ele ir, pode ir. Porque Deus sabia o que era bom para Jacó. Deus sabia que ele poderia ir. E muitas das vezes acontece isso. Deus manda fazer, a gente não faz. Um exemplo, vou dar um exemplo. Aqui todo mundo é casado, tem poucos jovens. Uma coisa séria na vida do homem. Escolhas, é casar. Outra coisa é trabalho, você tem uma escolha aonde você vai trabalhar. E outra coisa é se mudar da onde você está. São três coisas decisão que muito séria para a nossa vida. Um exemplo de casar é Deus escolher uma pessoa para você, não você escolher uma pessoa. Se você escolher a pessoa errada, você assinou um acordo de tristeza pro resto da sua vida. Você escolheu, vai pagar a sua consequência. Deus escolheu, pode viver tranquilo, que nada vai acabar o teu casamento. Outra coisa é trabalho. O trabalho que você escolheu, Deus tem que mostrar que é o trabalho que vai fazer bem com a sua vida, que não vai te tirar da presença dele. Porque se você for passar para trabalhar e a sua vida for mais no trabalho que na sua casa do que na presença de Deus, esse trabalho vai te fazer mal. Vai acabar com a tua vida espiritual. Vai acabar com você na presença de Deus e vai te trazer um dano, o qual o dinheiro que você está buscando não vai trazer de volta. E outra coisa é morar no lugar. Igual a gente está aqui, a gente está congregando. São três exemplos que eu acho que destacam. Eu estou morando aqui, a minha igreja aqui, eu estou aqui trabalhando, deu na minha cabeça, eu vou mudar, vou lá para São Paulo. Chega lá num lugar onde não tem ninguém, não tem trabalho, um lugar distante, interior. Eu perguntei a Deus se eu posso ir, se vai ser bom para mim, se eu tenho que ficar ou se eu tenho que ir. Do nada eu fui. Daqui a pouco eu me desespero, eu tenho que voltar de novo. Eu tenho que voltar, mas eu vendi tudo que eu tinha aqui, não tenho mais nada lá, eu volto para cá de novo, vou morar de aluguel. Sem trabalho, sem nada, sem dinheiro, e aí? Foi Deus que falou? Deus tem que falar na nossa vida, irmão. Nós não temos mais perguntado a Deus o que eu tenho que fazer. Deus, Ele quer te pastorear. O Senhor quer ser o seu e o meu pastor, mas depende de mim e de você para permitir que Ele tome as decisões para que a gente venha viver bem.
Deus dá a direção. Eu e você temos que entender a direção e obedecer. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhe parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todo aquele que por ela for disciplinado. Muitas das vezes, nós somos corrigidos. Como eu falei, marido, esposa, filho, tal, pastor, o Senhor disciplina a gente, corrige. No receber, dá aquele gosto amargozinho, dá? Tipo que você está chupando limão, igual o cara lá no monte fez com a gente, lá deu sal na mão de Juninho, deu limão, aí a vida está assim, não está, Juninho? Tá. Depois do açúcar, vai ficar assim. Muitas das vezes a nossa vida está assim, aquele amargo do limão, amargo. Pega o limão e espreme na boca para ver como que é. Chega, treme a cabeça assim. Mas vou te falar, a disciplina do Senhor, muitas das vezes, no início, ela parece ser um amargo. Mas aqui na palavra do Senhor está mostrando que quem por ela é disciplinado e escuta e recebe a disciplina, vai produzir um fruto de justiça. Quem recebe a disciplina do Senhor e toma posição, ele se converte de verdade. Ele recebeu a disciplina e viu que estava amargo, porque muitas das vezes o Senhor fala de uma forma que a gente vê que é forte o negócio. Mas aquele que recebe, esse se converte. Vou ler de novo o texto para a gente entender. Ó. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento. Motivo de contentamento. Fica assim, ó, pô, eu sei que eu estou errado, mas não estou gostando de receber isso não. Mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz. Estou ficando velho, até perdi. De contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todo aquele que por ela foram disciplinados. Fruto de justiça. A palavra do Senhor diz que temos que produzir bons frutos. E produzir bons frutos é conversão. Conversão, irmãos. Quando você começa a dar bom fruto, você começa a resistir àquilo que é mal, aquilo que não é bom, aquilo que te tira da presença do Senhor, aquilo que te converte de verdade. Quando você começa a receber a palavra do Senhor e botar em prática, ela produz fruto de justiça. E o fruto de justiça é você cada dia se tornar uma pessoa mais justa, uma pessoa mais santa, uma pessoa mais viva na presença de Deus, uma pessoa a qual Deus vai falar assim, esse é meu filho. Lembra que o Senhor falou para Jesus Cristo? Esse é o meu filho amado a quem me comprado. E seria uma maravilha o Senhor, Ele falar isso de mim e de você. Esse é meu filho amado a quem me comprado, porque Jesus, Ele sofreu em obediência ao Pai, em obediência a Deus. E nós temos que obedecer a Deus. E 1 Pedro 4, versículo 4, capítulo 4, 17, diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aí, falando que o julgamento começa pela casa de Deus. Mas ele está falando que começa pela casa, mas pelos obedientes. Mas que fim será os que vivem na desobediência? Ele vai começar pelos que são obedientes, depois vai julgar os desobedientes. Então, mesmo que você esteja na casa do Pai,
e você seja desobediente, você vai ser julgado como desobediente. Então a desobediência traz também maldição para dentro da nossa casa. Traz maldição para dentro da nossa casa, porque em Deuteronômio 28 ele vai falar dessa forma. Se fielmente obedecer a palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo de seguir todos os mandamentos que neste dia te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Não podemos esquecer de Deuteronômio 28. É lá na lei, mas está valendo até hoje. Porque Deus, ele abençoa o obediente. E o desobediente, ele acaba recebendo a qual a obra que ele está praticando. Porque Deus, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Se eu e você obedecer, ele prometeu bênção. Se eu e você desobedecer, na palavra dele está falando que está reservado maldição para o desobediente. Deus é fiel, ele é fiel à palavra dele, porque ele vai olhar para a palavra e vai velar pela palavra. Eu prometi bênção para você, você está sendo obediente? Toma a sua bênção. Eu prometi bênção para você, mas você está sendo desobediente? Estou, Senhor, estou sendo obediente. Então, aqui no livro está falando que é maldição. Ele deixa de ser fiel? Não. Né, pastor? Ele está sendo fiel. A fidelidade dele está sobre o que está escrito, sobre a lei que ele estabeleceu para mim, para você viver bem. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque se eu temo a Deus, eu desvio do mal. Se eu temo a Deus, eu vou obedecer. Toma aí esse celular roubado, compra aí. Não. R$10. Não. Eu não vou desobedecer porque eu temo a Deus. E sem falar que em João 14, 21 está falando que aquele que tem os meus mandamentos e obedece eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu amo a Deus de verdade, eu vivo uma vida de obediência. Uma coisa que eu aprendi olhando as Escrituras, sabe o que é você e eu viver em amor? É viver em obediência à palavra. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar. Eu amo quando eu obedeço a palavra. Porque a palavra de Deus toda, ela mostra como você vive em amor. E quando eu não olho para a palavra e não observo, mostra que eu não vivo em amor. E quando eu ando em desobediência, a palavra de Deus fala o que aconteceu com Saul. Lembra do Espírito de Deus saiu de Saul e entrou o Espírito mau? Fala de apagar a chama do Espírito Santo na vida do desobediente. Em Efésios 4,30 diz assim: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Você foi selado para o dia da redenção. Com o Espírito Santo de Deus, o que pode acontecer na vida daquele que entristece ao Espírito Santo de Deus? Ele se retira e entra um espírito mau. E fala também de não extinguir a chama do Espírito Santo de Deus. Em Tessalonicenses 5, diz assim: orai constantemente, dai graças em todo e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. O que permanece o Espírito na minha vida, na sua vida? Uma coisa eu vou te falar com sinceridade, não me entenda mal. Não me entenda mal, entenda como um conselho. Irmãos, estamos em plena volta de Cristo. Jesus está às portas voltando. Eu pergunto a você,
Jesus está às portas voltando. O que é mais importante na sua vida hoje? Se Jesus está voltando. Qual a importância que esse mundo tem para você e para mim se Jesus está voltando para levar a igreja para morar com Ele eternamente? A palavra de Deus diz assim, ó, quem é santo, santifique-se mais, quem é sujo, suje-se mais ainda. Eu fico admirado, como o pastor fala, não é de maneira nenhuma, é que você tem que parar a sua vida e botar na sua cabeça que você tem que fazer só isso, só aquilo, porque Jesus está voltando. Mas uma coisa eu te falo, irmão, não perca tempo com ilusões dessa terra. Não perca tempo com prazeres dessa terra, coisas passageiras. Não perca tempo com aquilo que é visível, mas ganhe tempo no seu particular com Deus, com aquilo que é invisível. Enche seu coração de fé e pense somente na eternidade. Olha os sinais que estão acontecendo sobre essa terra. E quando têm se tornado filhos da desobediência, entristecendo a Deus. A maneira que você e eu vimos para o culto não é a mesma que está sendo hoje. O pastor falava na live hoje, antigamente a gente estava na igreja, o culto era 7 horas, a gente chegava às 6. Antigamente, a vigília que tinha, todos nós tínhamos prazer de estar nela. Antigamente, os evangelismos, todos nós tínhamos prazer de estar nela. Uma visita, um culto no lar, todo mundo tinha prazer, irmão. Aí você me pergunta, o que deve estar acontecendo? Pelo pouco tempo que eu tenho de convertido, o que está acontecendo é a gente está deixando de buscar o Senhor. Quando eu e você buscamos o Senhor com intensidade, o culto é diferente. Quando eu e você temos o prazer de ler a palavra de Deus, o culto é diferente. Quando eu e você temos a prática da leitura em nossa vida, o temor de Deus é diferente. Porque o Espírito Santo ele vai bradar dentro de mim e de você quando o teu coração quiser se exaltar por algo. O Espírito vai falar, calma, você vai acalmar. Mas quando você estiver sem Deus, quando a tua carne bradar querendo avançar em cima de alguém, você vai avançar, irmão. Porque a carne está tomando conta do espaço do Espírito. Então, conhecer a palavra, ouvir uma boa palavra, não faz de mim, de você, um convertido, não. Amar a Deus acima de todas as coisas faz eu e você ser convertido. E quando eu amo a Deus, eu obedeço a palavra do Senhor. E quando eu amo a Deus, eu quero estar perto de Deus, irmão. E quando eu amo a Deus, meu joelho vai ao chão sem peso de ter que orar. E quando eu amo a Deus, eu vou ler a palavra do Senhor sem peso. Já hoje eu tenho que ler, não li ainda. Não, você vai com prazer. Hoje eu vou ler porque eu amo a palavra do meu Deus. O pastor ele vai lutar pela salvação dele. O diácono vai lutar pela dele. O obreiro vai lutar pela dele. O membro vai lutar pela dele. Cada um vai lutar pela sua. Não vai ter como eu levar os meus filhos e puxar eles para dentro dos portais celestiais. Não vai ter como eu puxar minha esposa. Não, você vai ter que entrar que eu vou entrar, não. A palavra de Deus diz, pode vir Moisés, pode vir fulano lá, que só eles que vão entrar, porque eles foram obedientes. Não tem como você subir e puxar os teus filhos pela mão, mas tem como eu e você orientar nossos filhos qual caminho ele deve andar. Mas tem como eu e você orientar nossa esposa que caminho elas devem andar. Porque no dia que o Senhor chamar, Ele não vai chamar a mulher por causa do marido, não vai chamar o marido por causa da mulher. Cada um vai ser chamado segundo as suas obras. Mas não é obras que salvam, não. Mas é Jesus que salva. Mas está falando que as nossas obras vão influenciar muito para a gente estar com Deus
na eternidade. Porque a obra de justiça te mostra convertido, te mostra santo, te mostra verdadeiro. Não vai ser as obras que vão salvar, mas nós temos que produzir bom fruto, e frutos dignos de arrependimento. E se eu e você estamos longe da presença de Deus, longe do querer do Senhor, isso vai trazer um grande prejuízo à nossa vida. Pode ter certeza. Quando eu e você mais distanciamos do Senhor, o inimigo ele vai ter uma grande facilidade de destruir a nossa vida. Tem gente que não enxerga dessa forma, mas eu vou te falar, pelo pouco que eu conheço, o inimigo, quando você distancia de Deus, você não enxerga que está distante, você não enxerga que não está nada bem, você enxerga que está tudo normal, mas ele começa a atacar no financeiro, na saúde, no casamento, ele começa a atacar nos filhos, em tudo quanto é a área, até que você enxergar e falar assim, não, eu já sei, Senhor, o que está acontecendo. O Senhor está me mostrando que eu tenho que voltar para perto do Senhor. Porque a própria palavra em Salmo 91 vai falar que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Fala que Deus guarda debaixo das asas dele. Fala que peste nenhuma molestará, nem seta que voe de dia. Assim fala o Salmo 91, irmão. É uma promessa para aqueles que obedecem a Deus. Aleluia. Então obedecer é melhor do que sacrificar. O homem que trouxe um monte de holocausto para ser sacrificado, conforme eu falei, não terminei de falar de Saul. Ele achava que a situação dele com Deus era só trazer boi para sacrificar. Carneiro, ovelha, um monte de bicho. Não, vou levar isso aqui que o povo falou que era para levar. E o profeta falou, se agrada a Deus que obedeça a sua palavra, não é sacrifício não. Muitas das vezes a gente acha que o Deus está olhando pelo muito que a gente faz na igreja, na obra, mas esquecemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Todo o seu sacrifício, sem obediência é em vão, não vai valer de nada. Antigamente o povo achava que levar um animal para sacrificar pelo próprio pecado ia botar ele tranquilão com Deus, ia botar ele santo com Deus, mas só aplacava a ira de Deus. Mas ele ainda continuava permanecendo no pecado. Então quando eu e você esquecemos, deixamos o sacrifício de lado e olhamos que é melhor obedecer do que sacrificar, a nossa vida muda, porque a conversão chega em nossa casa, a conversão chega em nossa vida, irmão. Em Malaquias 1:6 diz assim: ora, o filho deve a honra ao pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor e mestre, de onde está o temor? O respeito reverente que me é devido. Aonde está? A palavra de Deus mostra que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas uma coisa eu vou falar também, a palavra diz que os filhos das trevas são mais obedientes do que os filhos da luz. A gente conversa com todo tipo de pessoa. E às vezes até eu gosto de conversar com pessoas que elas não são da nossa religião. Porque eu encho elas de perguntas. Eles vão respondendo, eu vou aprendendo o que acontece com a doutrina que eles vivem. E o que acontece? A gente estava conversando com um amigo lá do trabalho lá, e ele, segundo ele é espírita. Aí eu te falo, você pensa que ele não conhece do que da verdade, algumas verdades da palavra? Ele conhece, porque ele com 9 anos, ele saiu e foi para o espiritismo. Aí eu perguntei para ele, você sabe a origem das entidades que estão lá dentro? Você sabe de onde eles vieram? Você sabe disso? Ele, eu sei. Aí eu falei, então você não é inocente do que você vive.
Você sabe o que você está lidando. Você sabe que aqueles que estão lá podem te levar para o inferno. Pode acabar com a sua família, com a sua vida, eu sei. Mas eu quero ir para a igreja, mas eu não consigo. Eu falei, eu sei porque não consegue. Porque eles te ameaçam, falando que vai te matar se você sair da presença deles. E é isso mesmo que acontece. Aí começamos a falar, eu e o Juninho, então o Senhor tem misericórdia, o Senhor, você entregar a sua vida para o Senhor, Ele vai guardar a sua vida. Só basta você querer e ter força. Mas cadê a honra do Pai? Em poucas situações que acontecem na nossa vida, irmão, a gente mostra, na verdade, que a nossa reação, como o pastor fala sempre, a nossa reação que mostra quem somos nós. A ação você vai fazer todo dia, mas uma reação para mostrar quem somos nós. E muitas das vezes na nossa reação, nós mostramos o que está no nosso coração. É isso que entristece a Deus. É isso que extingue o Espírito Santo de Deus. É isso que entristece o Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho uma palavra agora de fortalecimento para você. Se Deus falou contigo nesse momento, só basta eu e você botar o nosso joelho no chão em casa e falar, Senhor, eu entendi o que o Senhor falou comigo nessa noite. E eu quero, Senhor, ter a força para viver uma vida obediente na Tua presença. Porque a palavra do Senhor diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu, o Senhor, virei dos altos céus e sararei a sua terra. A oração que nós fazemos a Deus, ela tem uma grande importância na vida do cristão. Por quê? Se você não ora pedindo perdão, revendo o seu pecado, a cada dia você está acumulando iniquidade sobre a tua vida. Aquele que confessa e abandona o alcance do Senhor, misericórdia. Então não oro mais, não me humilho mais. Eu não tenho prazer mais de chorar nos pés do Senhor. Tudo que eu faço, eu não vejo o pesar do erro, do pecado no que eu fiz. Meu irmão, isso distancia você e eu do Senhor. Somos novas criaturas, mas se a gente não vigiar, nós retrocedemos na fé. Nós apostatamos sem observar a apostasia. E a religiosidade não tem que ser a nossa vida. Não temos que ser religiosos. Temos de verdade mostrar o amor verdadeiro a Deus. E procurar melhorar mais, porque eu e você estamos querendo ouvir um dia: vinde bendito de meu Pai, possuíste o que é teu por herança. Ninguém de nós quer ouvir: atrás de mim não vos conheço. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos obedecer, vamos temer a Deus, e com certeza a nossa vida espiritual ela vai melhorar. Ter um lar de paz, ter um lar de harmonia, um lar de amor. Entre nós como irmãos também tudo tem que mudar. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Ricardo pela oportunidade em nome de Jesus. Amém.